Olá, meus amores, espero que estejam bem. Nesta semana, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a formação das cidades. Então, na página 42 e 43 de História, nós temos a abertura do bloco, os primeiros núcleos populacionais, que nós já aprendemos que no período neolítico é que começa a formação dos primeiros grupos. Na página 44 tem o texto, dos primeiros núcleos populacionais. E na página 45, as questões para vocês responderem do texto. Então, o que é importante a gente relembrar? Que as cidades, elas surgiram, esses primeiros núcleos no período neolítico. Porque os grupos humanos começaram a desenvolver a agricultura, o pastoreio dos animais, a domesticação. Então, começaram a ficar em locais fixos. Isso fez com que eles construindo casas, construindo as aldeias, eles começaram a se proteger dos perigos e também armazenar alimentos para os períodos de escassez. Então, nós podemos dizer que nessas primeiras cidades, nesses primeiros núcleos, eles eram autossuficientes. Por quê? Eles trabalhavam no campo, produziam o próprio alimento, as próprias ferramentas, as próprias vestimentas e os utensílios que eles utilizavam. Então, vocês vão ler o texto, responder as questões de 1 até a 4. Na página 46 e 47, nós temos a formação das primeiras cidades. Então, nós já vimos lá, no texto anterior, que os grupos populacionais, eles começaram a se dedicar na agricultura em um lugar fixo, certo? Então, a partir daí, a população começa a aumentar. A produção de alimentos deixou de ser coletiva, porque agora, tendo tanta gente morando junto numa aldeia, não precisava todo mundo se dedicar à agricultura. Então, eles foram se dividindo para dedicar-se a outras produções, como a artesanal. E assim, eles começaram a ter muitas coisas, muitos materiais, muitos alimentos. E isso fez com que eles começassem a comercializar, trocar, vender com outras tribos. E assim foi surgindo casas, oficinas para acontecer essas trocas, essas comercializações, formando praças que assim tomavam as ruas e assim aumentando, as feiras, foi dando origem às pequenas cidades, sempre próximo aos rios, certo? Então, vocês vão ler aí a página 46 para poder responder as questões da página 47. Então, na página 48, nós temos o texto da expansão das cidades e organização social. Nós já conversamos, nos blocos anteriores, sobre essa mudança que ocorreu quando as tribos começaram a se unir, formar uma cidade. Foi preciso criar algumas regras, Então, vocês vão ler quais mudanças administrativas aconteceram quando as cidades começaram a se formar. Depois, nós temos a importância da invenção da escrita, A escrita foi muito importante, porque eles faziam decretos, eles faziam a contagem da arrecadação de impostos, eles faziam várias anotações, marcações que eram importantes, registros importantes para a época. Então, vocês vão ler para poder responder a questão 8 e a questão 9, bem atentos às legendas das imagens. Na página 50 e 51, vocês vão ler o texto fazendo comparações. Então, primeiro, nós temos aí a representação do assentamento na Turquia, que existiu há mais de 8.000 anos atrás. Então, vocês vão ler como eram as ruas, como eram as casas, quem ocupava, toda a forma de vida e construção dessa época. E depois vão ler o segundo texto, as cidades do Antigo Egito. Temos aqui uma representação, da região de Luxor. Este aí são ruínas, no ano de 2016. Vocês vão ler para fazer comparações. O que tinha de diferente nessas duas cidades, na questão 1, e na questão 2, o que elas tinham de semelhante, de parecido, tá? Depois, na número 3, você vai descrever a organização da cidade de Capivari, tá? Vê aí a organização das casas, dos prédios, dos espaços públicos. Você pode até fazer uma comparação com o que a gente leu no texto, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a Pro no particular.
Um beijo e até a próxima!